meu entrevistado de hoje já foi o homem do tempo. Aliás, tempo é o que ele mais entende. É o William Sbini, que é meteorologista e é o head de comunicação da Climatempo. Vocês vão entender já já quem é a Climatempo e a importância que ela tem. E o tema da nossa entrevista de hoje será El Niño e o agronegócio. Risco ou oportunidade? William Sbini, uma celebridade do mundo do clima. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Como é que tá, Divino? Olá você, olá a todos que estão nos acompanhando. Queria agradecer a oportunidade de vir bater esse papo com você. Já tivemos aí uma pré-prosa aí agora há pouco, bastante discutido, tem bastante assunto legal para conversar e mais uma vez agradecer a oportunidade. A gente está falando aí, pessoal da Rádio Morada do Campo, seu podcast, canal do YouTube, o Agriprosa. É um assunto que realmente eu gosto muito, muito, muito de falar. Vamos ver se a gente consegue fazer em menos de 3, 4 horas, né? Vamos tentar, né? E você sabe que tem podcast que demora aí 4 horas, né? Aí o programa da rádio a gente termina e continua no podcast, não tem problema não. Com certeza. Cara, você já falou do tempo, igual aquelas meninas fazem, aquelas apresentações lá? Você já foi o homem do tempo ou não? Já fui, viu, Divino? Já. Embora não tenha o perfil, né, perfil físico, digamos assim, das garotas do tempo, né? Com certeza não. Que bom. Mas eu tive oportunidade, sim. Eu tenho algo em torno de 25 anos já de carreira dentro da consultoria de meteorologia. Eu tive um privilégio muito grande de fazer de pouco com tudo, né? Então, eu tive minha fase bastante intensa, onde eu trabalhei muito com mídia, né? Então, apresentava, fazia rádio, fiz muita TV, então eu apresentava inúmeras vezes a previsão do tempo, naquele mapinha do tempo, mostrando ali. Então, eu tive sim essa oportunidade de apresentar também. E digo para você que me ajudou a crescer muito em termos de comunicação, em termos de expressão, né? Em termos de relacionamento. É realmente um aprendizado muito bom. Legal, cara. E a Climatempo? Eu ouço falar da Climatempo já há tantos anos, cara. É um nome tão importante, tão imponente. Conta pra gente quem é a Climatempo. Climatempo hoje, ela é a maior empresa hoje, não só Brasil, América Latina. Nós temos até um marketing nosso, nós somos a maior empresa de consultoria em meteorologia e meio ambiente do Hemisfério Sul e parte ali da América do Sul também, que envolve México, enfim, nós somos uma grande empresa. A Climatempo completou esse ano 35 anos. Os sócios fundadores foram meteorologistas, com experiência também em órgãos públicos, que viram a oportunidade na ocasião, como começou a surgir toda a questão de modelagem, sensores meteorológicos, satélites, viram a possibilidade de transformar isso em produtos mais direcionados para os segmentos de mercado, né? Então, 35 anos atrás, né, os nossos fundadores criaram a Climatempo, e hoje a Climatempo ela vai muito além daquele aplicativo, né, de você estar lá em alguns canais de televisão, em alguns telejornais. Hoje nós somos temos um ecossistema inteiro de atuação junto a B2B, B2C, trabalhamos com verticais de energia, agro, infraestrutura, governo, mídia, varejo. Então, nós temos várias atuações, né? Até porque acho que hoje nós vamos falar bastante sobre isso, Divino. O clima hoje é essencial para qualquer segmento de mercado, para qualquer definição de planejamento. Claro que hoje nós vamos focar um pouquinho mais no agro, mas pode ter certeza que hoje qualquer indústria, qualquer tipo de atuação dentro do poder comercial, executivo, eles fazem uso, eles precisam fazer o uso das informações meteorológicas de curto, médio ou longo prazo. Então, o desafio nosso é estar sempre trazendo inovação na previsão, né? Porque a previsão do tempo é uma coisa que hoje você acha, diria, centenas de sites, de aplicativos, né? O nosso diferencial é justamente trazer a melhor assertividade, ter a melhor assertividade, a melhor previsão, tudo isso com base muito, muito, muito em tecnologia e inovação, né? Essa é a palavra-chave que a gente vem trabalhando demais aí nos últimos anos, e os números mostram realmente a assertividade que a gente tem trazido para o agro, para energia, para segmentos de defesa civil, por exemplo, que precisam muito de uma informação mais detalhada. Então, a gente tem procurado aí atuar sempre com uma grande assertividade. Convido a todos aí para você conhecer um pouquinho mais. Temos nosso portal, climatempo.com.br. Além da previsão, lá também tem informações institucionais,
né, o que a gente trabalha, quiser entrar em contato com a gente também, estamos aí à inteira disposição. Williams, nós ficamos um bom tempo ouvindo falar de laninha. Todo mundo falava de laninha, né? Ah, tá chovendo demais por causa da laninha, tá caindo geada por causa da laninha, não choveu no sul por causa da laninha. Agora mudou, o assunto agora é El Ninho. Aliás, já partiu para um patamar superior, agora é super El Ninho, né? Mas vamos entender o que é esse bendito desse El Ninho e como é que ele afeta as temperaturas lá da superfície do mar no Pacífico. Quer dizer, está do outro lado, mas está atrapalhando a gente aqui, ou está beneficiando também, não sei. Primeira coisa que eu queria começar, Divino, é dizendo que esse momento que nós estamos passando é um momento muito especial. Esse segundo semestre, por que isso? Porque nós viemos de 3 anos seguidos, né, ou 3 safras seguidas de laninha. E essa situação não acontecia há mais ou menos 25, 30 anos atrás, que nós não tínhamos um período seguido de 3 anos de laninha. E para o agronegócio, laninha é sinônimo de uma condição não muito favorável de forma geral. De forma geral, não traz muitos benefícios. É claro que hoje existem tecnologias no campo que ajudam a suprir certas demandas que a laninha acaba trazendo, mas de forma geral, o clima não contribui durante o período de laninha. Então, por que esse momento, né? Por que nós estamos ouvindo tanto falar de El Ninho, ou mesmo de um super El Ninho, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Por quê? Porque realmente esta próxima safra, ela muda os padrões climáticos globais. A gente sai de 3 anos aí, né? O sul do Brasil foi a região que mais acabou sofrendo, literalmente sofrendo aí com esses 3 anos. Então nós saímos dessa condição e finalmente vamos entrar num período mais favorável, que o El Ninho é mais favorável, traz maiores condições de umidade. Então, por esse motivo, nós estamos aí, pelo menos aqui na Climatempo, levando muito à frente essa nova condição climática, quais serão os impactos para os diferentes negócios. Então, é um momento especial. Então, o fato de nós estarmos aqui hoje falando de um El Ninho, um super El Ninho, tem tudo a ver com o momento de mudança de sinal que nós estamos tendo, que é saindo de uma laninha, 3 anos de laninha, entrando no El Ninho. E aí você perguntou, né, é uma pergunta bem interessante, poxa, mas El Ninho, o Oceano Pacífico a milhares e milhares de quilômetros daqui, o que interfere, né? A gente está acostumado em condições mais locais, né? De repente um vento mais úmido do oceano, traz um pouco mais de chuva, tá? Mas por que um oceano mais quente, tão distante da gente, acaba influenciando aqui no Brasil? Na verdade, Divino, essa influência, ela é a nível global, né? Você imagina que o planeta é um sistema fechado, né, em equilíbrio. Você imagina que de repente, você tira um pouco do equilíbrio esse padrão que nós temos, e esse padrão que acaba saindo dessa média, ele tem uma interferência a nível global. Então, é como se eu desalinhasse algumas coisas, e regiões onde chove mais, chove menos, regiões que são mais quentes ficam mais frias, regiões onde tem mais umidade, tem menos umidade. Então, você tem mudanças climáticas que já são muito bem reconhecidas pela ciência e que aí trazem impactos de forma geral. Então, a Austrália sofre com seca, de repente a Ásia tem mais chuvas e monções, por exemplo. Então, você acaba fazendo com que uma condição que é normal, né, entre aspas, o normal, você tem esse desajuste no que seria normal. Então, e por que acontece isso, né? Porque, primeiro, o Pacífico, hoje, ele é responsável ali por praticamente metade do planisfério terrestre é o Oceano Pacífico. Então, é um grande, digamos, uma panela enorme de água, né? A gente sempre brinca, imagina se você está numa panela, você liga né, a chama do fogão, você vai aquecer aquilo ali, você vai gerar mais vapor, você vai gerar circulação. Então, quando você tem o Oceano Pacífico mais quente ou mais frio, todo um padrão de circulação global, ele se altera. Então, acabei de falar, como você tem regiões onde normalmente você tem convergência de ventos e chove mais, você passa a ter uma situação diferente. Você pode ter menos chuva, você pode ter um período de seca. Então, essa água, esse volume de água
tremendo do Pacífico, que fica mais quente, ele realmente desloca células de circulação, ele desloca áreas de mais ou menos chuva, então você acaba tendo toda essa mudança. E para o agro, né, trazendo um pouco para a nossa realidade, isso traz um impacto enorme, muda regime de chuva, muda regime de temperatura, você passa a ter mais ou menos condições de frios extremo. Então, por isso que a gente traz sempre à tona a importância que é acompanhar e monitorar as águas do Pacífico tão distantes que vão influenciar não só o Brasil, e vão influenciar o planeta como um todo, inclusive questões de mercado, de negócios, de business, né? Então, imagina que o preço do arroz na Tailândia vai diminuir, né? De repente você vai ter uma estação de furacões mais intenso que vai interferir no preço do petróleo ali na América Central, porque vai atrapalhar o processo de retirada de petróleo. Então, você muda de forma geral toda a economia do planeta. Aí eu acho que entra uma questão que muita gente quer entender. Isso é uma questão natural? É algo que aconteceria de qualquer forma? Ou existe interferência humana nessa mudança, nesse processo de aquecimento dessas águas? Vou te citar um exemplo. O desmatamento, fala-se muito que o desmatamento acaba mexendo no clima, acaba fazendo com que a geleira derreta, a quantidade de dióxido de carbono que vai para a atmosfera por causa dos aviões, por causa dos carros, enfim, até onde vai a participação humana nisso ou não? Seria um processo que aconteceria normalmente. Bom, o ciclo, vamos pensar no ciclo do El Niño e Laninha, é um ciclo natural, ponto. Mas, quando a gente traz para a realidade do dia a dia, né, uma chuva forte, uma estação mais quente, mais fria, em termos meteorológicos, uma situação meteorológica, ela nunca se deve a um único fator. Isso é muito importante a gente deixar muito claro. Então, as condições climáticas, elas são multifatoriais. Então, o El Niño é importante? Claro que é, mas tem que levar em consideração microclimas. Você tem o próprio Oceano Atlântico, que tem um papel importante aqui para a gente, tem que levar em consideração, de repente, o relevo, tem que levar em consideração desmatamento, né, de forma geral. Então, eu vou responder sua pergunta em duas partes. O ciclo El Niño e Laninha, ele é natural, ele já é conhecido pela humanidade já há alguns séculos, né? Tem até algumas histórias que falam que os pescadores ali da costa do Peru e do Equador, eles já sabiam que existia uma relação entre a temperatura das águas do Oceano Pacífico ali e a disponibilidade de pesca. Olha que interessante, porque depende da pesca, ele prefere uma água mais quente, mais fria. Então, eles já conheciam esse ciclo. Então, eles sabiam quando a água estava mais quente, vai acontecer tal coisa, quando esfriava. Tal. Então, já é reconhecido, né, isso já há alguns séculos. Para a ciência, nós passamos a estudar um pouco mais entre as décadas de 70 e 80, começamos a entender um pouco mais esse ciclo. O ciclo hoje é muito bem mapeado, mas eu gosto muito de ciências, né? Eu gosto muito de matemática, né? Eu sempre me inspirei muito em questões aí de modelagem. O ponto principal, né? Se é um ciclo, né? Porque assim, na natureza tem muitos ciclos, né? As próprias estações do ano são ciclos, né? Se é um ciclo, então eu consigo, né, saber, prever com uma certa antecedência, né? Se é o Ninho, Laninha, aí que entra o grande desafio da ciência e da meteorologia. Hoje, o ciclo natural do El Niño e da Laninha, ele não é, a gente não consegue fazer uma modelagem, a gente não consegue equacionar isso mais do que alguns meses para frente. Por isso que, até o começo do ano, a gente não sabia o que esperar para o segundo semestre. Nós sabíamos se a Laninha ia continuar, se ia vir um El Niño ou não. Então, existe esse obstáculo ainda para a ciência, que é ter uma antecipação deste ciclo para os próximos meses e para os próximos anos, tá? E aí eu vou para a segunda parte da minha resposta, né, da sua pergunta. E a ação do homem, né? Aí a ação do homem, ele entra não só com o ciclo do El Niño e da Laninha, mas ele entra para intensificar determinados fenômenos. Então, o que nós estamos observando é os El Niños nos últimos anos e décadas, eles têm ficado cada vez mais intensos.
Então, a temperatura do Oceano Pacífico tem ficado um pouco mais quente. Junto com algumas condições atmosféricas, que aí podemos trazer, sim, ações antropogênicas do homem, né? A atmosfera, de forma geral, está mais quente, nós estamos emitindo mais gases de efeito estufa. Então, juntando esses dois fatores, né? Você tem um El Niño que está ficando mais forte, tem uma atmosfera, você potencializa algumas condições meteorológicas. Então, o que nós estamos observando é a frequência de temporais, a frequência de dias mais quentes, a frequência até de frios intensos tem ficado cada vez maior. Então, é como se eu tivesse vários efeitos e o El Niño e a Laninha, ele vem se somar a esses efeitos que já estão acontecendo por conta das mudanças climáticas. Agora, mudanças climáticas está 100% associado a ações antropogênicas? Aí eu deixo uma interrogação, né? Aí é algo que ainda está em muita discussão. Será que o aquecimento global também não é um ciclo? Né? Então você vê que são várias questões. Será que o papel do homem, né, antropogênico, é um fator a mais, né, que está entrando junto de um ciclo natural de aquecimento? Essas respostas, pessoal, assim, tem várias vertentes aí dentro da ciência que cada um acaba, né, tendo aí algumas questões, mas que ainda gera muita discussão, mesmo no mundo acadêmico, Divino. Quais são os critérios utilizados para se catalogar o início de um episódio como o El Niño, e agora já estão falando um Super El Niño? O que é esse Super El Niño? Bom, hoje o órgão oficial que monitora e que, digamos, levanta a bandeirinha, né? É El Niño, é Laninha, é neutralidade, porque não existe só El Niño e Laninha. Entre um e outro, eu posso ter uma condição, entre aspas, normal, né? Quem, então, sinaliza isso é a NOAA, que é um instituto de meteorologia lá dos Estados Unidos, né? Então, ele monitora as temperaturas do Oceano Pacífico através de sensoramento remoto, né, através de imagem de satélite, tem boias também que ficam medindo a temperatura, é toda uma complexidade de dados que são utilizados. E de forma bem resumida, Divino, é quando você tem uma persistência durante no mínimo 3 meses, aonde a temperatura do oceano está 1,5 graus acima do que seria o normal. O que é esse normal, na verdade? Na verdade, eles pegam os últimos 30, 40, 50 anos da temperatura do Oceano Pacífico, tiram uma média e assumem que aquilo é o normal. E aí, quando eu tenho esse 1,5 graus para cima, persistindo durante 3 meses, aí eu falo, ó, agora eu entrei num El Niño, né? E o Super El Niño, né? Super El Niño. Eu particularmente, Divino, assim, eu estou muito cuidado, né, com essas questões aí, de repente, de criar manchetes, né, Eu pesquisei muito, né, eu estou dando um ciclo de palestras aí, né, focados aí em questões climáticas, e como está se falando muito, né, eu de Super El Niño, eu fui pesquisar, fui estudar, conversei com especialistas, tal. Porque quando eu fiz minha faculdade, lá nos anos 90, muitos anos atrás, faculdade de meteorologia, eu não aprendi nada de Super El Niño, tá? Então, para mim, assim, não fazia parte da grade ali de assuntos. Mas eu fui estudar, e de fato, até a própria NOAA, isso é importante, a própria NOAA não usa esse termo, não se fala, né? A previsão de Super El Niño, não fala, né? O que a ciência, de forma geral, tem mencionado assumir o Super El Niño quando essa anomalia da temperatura do Oceano Pacífico, ela está 2,5 graus acima. Lembra que eu falei agora há pouco que tem que estar 1,5 graus acima para ser El Niño? Então, quando ele passa de 2,5 graus, está se usando, né? Está se usando essa nomenclatura Super El Niño, embora não seja uma denominação já estabelecida em termos acadêmicos, em termos científicos, né? Eu percebo que tem um pouco aí de chamariz aí para mostrar um pouco mais, evidenciar um pouco mais, né? E aí a gente entra um pouco, então já aconteceu isso antes? Aconteceu. O último El Niño forte, que poderemos colocar essa tagzinha aí de Super El Niño, foi o 2015-16,
onde realmente a anomalia de temperatura ficou ali em torno de 2,6 graus, né? Acima de 2,5 graus. E aí foi considerado também. Então, esse ano, aí acho que você vai perguntar isso, eu estou me adiantando. Podemos já dizer que teremos o Super El Niño? Primeiro, nós não estamos ainda, tá? A anomalia está entre 1,5 grau, 2 graus, nós não atingimos 2,5 graus, então nós não estamos. Os modelos que fazem a predição desses índices estão indicando, sim, um aquecimento contínuo ao longo dos próximos meses, com alguma possibilidade de passar desses 2,5 graus. Já estamos? Ainda não. É certeza que vamos entrar? Não é certeza, tá? Porque lembra que eu expliquei agora há pouco que essa previsibilidade não é uma coisa muito equacionável, né? Então, pode ser que até o final do ano, a próxima safra, eu não atinja os 2,5 graus, né? Tem uma chance? Tem. Estamos acompanhando, estamos monitorando. Pode ter certeza aí que a Climatempo vai ser a primeira aí a trazer informações mais detalhadas com relação à intensidade desse El Niño, se vamos chegar nesse, abre aspas, super, fecha aspas, El Niño, então isso é uma coisa que cabe muito cuidado, né, nesse acompanhamento, para de repente não ficar também só gerando matéria, gerando títulos, né, atrás de cliques, né? Então, eu particularmente, está uma posição minha, eu estou muito cuidado aí com essas manchetes, né? Então, mas pode ser forte? Pode ser forte. Quer chamar de Super El Niño? Tá, se eu disser o que é o Super El Niño, pode chamar de Super El Niño, 2,5 e tal, mas lembrando que cientificamente não tem artigos nem nomenclaturas definidas com relação a o que seria esse Super El Niño. Eu creio que o que o produtor rural quer saber é o seguinte: vai chover mais no sul e menos no centro-oeste, com esse El Niño chegando, porque a situação foi inversa, né? Nós tivemos aí problemas, como você disse, 3 safras consecutivas, e o sul do país sofreu muito com isso, acabaram perdendo muito em produtividade, né? E o centro-oeste, mais ou menos que foi uma maravilha, com exceção ali de Mato Grosso do Sul, né? Em algum momento. E agora? O que deve acontecer? Assim, existem as condições médias do que um El Niño típico provoca. Já vou explicar. Mas o principal que eu sempre gosto de mencionar, né, nas minhas previsões, nas minhas palestras, é que nunca um El Niño é igual a outro El Niño, tá? Então, não dá para a gente dizer que vai ser El Niño, então vai acontecer exatamente isso, eu vou ter exatamente chuva acima da média ao longo de toda a safra. Existem variabilidades, né? Existem variações importantes que às vezes podem prejudicar algum manejo do solo, alguma atividade de campo. Então você imagina aqui, eu posso falar que, olha, vai estar uma condição de chuva acima da média nessa região, tá? O produtor fala assim, que bom. Só que de repente eu posso ter 1, 2, 3 semanas com pouca chuva ou sem chuva, que vai prejudicar justamente uma fase importante do desenvolvimento da lavoura dele. Isso pode acontecer? Isso acontece. Quando a gente fala que a chuva vai ser acima da média, nós estamos falando um período mais a longo prazo. A estação como um todo, o período como um todo, mas eu posso ter variações dentro desse período mais longo que podem sim prejudicar, de repente, alguma atividade, né? De forma geral, Divino, o que nós temos, né? Uma condição de El Niño, ele passa a trazer um padrão de mais umidade, mais regularidade e chuvas ligeiramente acima da média. Ligeiramente pode ser bastante acima, depende da localidade, mas mais umidade, mais chuva para o centro-sul do Brasil, tá? Principalmente o sul é onde você acaba tendo esse sinal mais característico. Agora, aonde começa esse sinal, né? A partir da onde que começa a ter? Isso muda todo ano. Então, tem anos onde o Sudeste acaba tendo um padrão semelhante ao Sul, com mais chuva, porque você pegou ali uma parte mais da região central. Às vezes, eu tenho essa região um pouco mais para o Sul, então o Sudeste acaba ficando ali, eu gosto desse termo, né? Na berlinda, né? Entre uma região mais úmida e mais seca. Então, depende muito. Por isso que o Centro-Oeste e o Sudeste, ele acaba tendo mais variabilidade. Então, eu posso ter regiões dentro do Sudeste, dentro do Centro-Oeste, muito favorecidas
e regiões que podem ser desfavorecidas também por essa condição. O outro extremo, e aí é uma condição que vale a pena mencionar, que acaba sendo um pouco mais crítica, é com relação ao Matopiba, relação ao Nordeste, né? Aonde você passa a ter estatisticamente uma condição mais seca, menos chuva durante a safra de verão agora. Então, a grande atenção que eu chamo, né, para quando a gente vai falar de projeções, é essa questão que o Nordeste passa a ter uma condição mais desfavorável em termos de umidade com uma situação de El Niño, né? Grandes secas do Nordeste, né, grandes secas do passado que nós tivemos, foram períodos de El Niño. Então você vê que tem uma correlação enorme, até mesmo com questões sociais do Nordeste, quando nós temos uma situação do El Niño. Então, note que não há uma condição excepcional para todo o agronegócio nacional, né? Até porque o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Você tem vários microclimas, vários climas, vários relevos, né? Várias condições de florestas, né? Então, é difícil você ter uma condição única que vai favorecer todo o país. Mas, de forma geral, Divino, o que nós temos é isso. Centro-Sul, mais chuva. Matopiba entra em desvantagem com menos chuva. Essa região entre o Nordeste e o Sul, você tem toda uma faixa que pode ter uma certa variabilidade e, de forma geral, a atmosfera mais quente. Em média, as temperaturas ficam mais altas aí, de forma geral, em todo o Brasil, até porque o Oceano Pacífico lá mais quente acaba influenciando também numa atmosfera mais quente aqui para a gente. Né, saindo um pouquinho só do agro, atmosfera mais quente, você favorece condições de chuvas mais intensas, temporais, tempestades, né, granizo, vendavais, então você potencializa muito uma condição de tempo severo acontecendo com a atmosfera mais quente também. O que você trouxe aqui foi apenas um pequeno aperitivo do que você vai mostrar. Hoje é dia 8, terça-feira, amanhã é dia 9, vai acontecer uma webinar, uma transmissão em que a Climatempo, juntamente com a TOTUS, vão trazer essas informações muito mais detalhadas. Você é um homem de mídia, você sabe que o jornalista ele é curioso por natureza, né? Eu estou aqui me coçando, morrendo de vontade de entender se esse bendito desse El Niño é uma questão de risco ou de oportunidade. Só que eu sei que você não vai me responder, porque você vai responder isso na webinar, né? Então eu gostaria que você já deixasse aí um convite para o pessoal para amanhã participar dessa webinar. Como é que eles fazem? Como é que se inscreve? Se paga? Se não paga? Conta para a gente como é que é. Vamos lá, Divino. Assim, muito do que eu falei hoje, logicamente, eu vou comentar também, né, nesse webinar amanhã, junto com a TOTUS. Aliás, Climatempo e TOTUS vem seguindo aí um início de uma parceria muito importante, né? A TOTUS tem um peso muito grande também para o agronegócio, trabalha muito forte com o B2B dentro do agronegócio, e a Climatempo tem inúmeras soluções, então está sendo aí uma parceria muito bacana. Muito do que eu falei hoje, Divino, eu vou falar amanhã, mas trazendo algumas ilustrações, tá? Então, como eu vou trazer uma apresentação, então, muita coisa do que eu falei aqui eu vou mostrar através de mapas, né? Mostrando aí, vou contar um pouquinho da história também do El Niño, os impactos a nível global também, eu trago aí algumas informações de como esse impacto acontece em outros países. Estamos vendo aqui, né, aqui embaixo, deixa eu acertar aqui, o link aí para quem quiser se inscrever, participar. Nós vamos ter também uma interatividade, então podem mandar suas perguntas ali também amanhã durante esse nosso webinar. E uma coisa muito legal, né? A gente combinou com a TOTUS que quem estiver participando do webinar, né, assistindo ali, vai concorrer a uma palestra da Climatempo, onde a gente, né, vai direcionar toda essa projeção meteorológica para as áreas de interesse, para a cultura de interesse, para o segmento que está inserido essa empresa vencedora, esse cliente vencedor. Então, convido a todos aí a participar, nós vamos sortear, então, na hora sai o vencedor, então é algo bem bacana. A gente tem percebido que essa conversa, né, Divino, ela traz muita informação. Hoje nós vivemos num momento onde as redes sociais
fazem parte do nosso dia a dia, né? Hoje não tem Exatamente. como, você aprende, você se instrui, você fecha negócios, né? Você se qualifica através das redes sociais. Então, esse tipo de aproximação que nós temos, por mais que exista tecnologia, né, exista tal, não adianta, né? O agro, principalmente, gosta muito dessa conversa, gosta muito de trazer essa informação, e a Climatempo tem procurado aí se aperfeiçoar cada vez mais nessa aproximação, trazendo aí essa oportunidade aí de levar palestras, né, com foco no negócio, na região, na cultura, para os nossos clientes e também os nossos parceiros. Eu quero participar também, viu? Ah, você vai participar, eu sei que você vai participar. Deixa eu só falar aqui o link que o pessoal pode se inscrever. Você vai entrar na internet e vai digitar conteúdos, sem o acento, tá? Conteúdos, ponto. T de tatu, B de bola, C de quê? C de Casa. cabra, de casa, né? Então, é tbcaagro.com.br El Nino, sem o acento, né? El Nino. Eu vou repetir aqui para você que está nos ouvindo. Pega aí, caneta e papel aí. Pronto? Pegou? Então anota. conteúdos.tbcagro.com.br/El Nino. E você vai poder se inscrever. Paga nada, né? É gratuito essa participação. Não paga nada, é totalmente aberto, é uma parceria Climatempo e TOTUS, né? Então, fiquem à vontade aí de participar, são todos muito bem-vindos. Realmente muita informação bacana, informação interessante aí que vai ajudar muito no planejamento. E para quem está nos ouvindo agora, só para entender a importância do Williams Bini, ele é palestrante internacional. Ele não fala só para o Brasil, não, viu, gente? Ele fala para outros países. Tem muita gente de outros países querendo ouvir o Williams e vocês vão ter essas informações gratuitamente do conforto da sua casa, amanhã, assistindo pelo celular ou pelo computador, essa webinar a partir de que horas mesmo? 19 horas. A partir das 7 horas da noite, a partir das 19 horas, gratuitamente. Williams, foi bom demais conversar com você. Com certeza estaremos juntos amanhã nessa webinar. E eu estou aqui, ó, de dedinho cruzado, esperando para entender um pouco mais, que a gente vai voltar mais para frente para falar desse El Ninho ou desse Super El Ninho. Meu amigo, grande abraço, obrigado, viu? Eu que agradeço. Para mim, eu falo assim, de boca cheia, para mim é um prazer de verdade falar desse assunto, né? Falar de algo que eu gosto tanto, e foi muito legal essa conversa. Você conduziu super bem aí, perguntas super relevantes, e mais uma vez o convite a todos. Quem puder participar, amanhã a gente conversa um pouquinho mais. Divino, estou aqui à disposição. Precisando de mim, quiser bater um papo, outras conversas, acompanhar esse El Ninho, né? Se vai virar super ou não, enfim, estou à disposição. Forte abraço a todos. Abraço. Eu conversei com o Williams Bini, que é meteorologista, e ele é o head, é o chefão, é o diretor de comunicação da Climatempo, que é a maior, a mais especializada de todo o hemisfério sul. É uma empresa que tem uma participação incrível, um respeito e, conforme ele mesmo disse, um nível de assertividade extremamente grande. Por isso que ela é tão conhecida e respeitada. E nós falamos sobre o seguinte tema: El Ninho e agronegócio. Risco ou oportunidade? Mas essa resposta ele vai trazer na webinar de amanhã, às 7 horas da noite, entre Climatempo e TOTUS, de graça para você. Faça a sua inscrição e saiba muito mais a respeito do que vai acontecer. Se você gostou dessa nossa prosa, deixa um gostei, ou deixa um dislike. De repente você não gostou, né? Não tem problema não. Deixa um gostei ou não gostei. Deixa um comentário, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Grande abraço para você. E até amanhã na webinar da Climatempo e da TOTUS. Até lá. Tchau, tchau.